bem-vindo novamente ao nosso podcast Reabilite-se. Hoje eu estou com uma pessoa muito especial para mim, muito querida, que é a nossa Daniela McDowell. Seja muito bem-vinda. Eu vou apresentar a vocês um pouquinho sobre a especialidade, sobre tudo que ela tem de formação e para contribuir com o nosso podcast. Então, a nossa querida Daniela, ela é pedagoga, especialista em psicopedagogia e também atuante na Clínica Reabilis, advogada e especialista em direito educacional. E foi presidente do último triênio da OAB Vai à Escola da Barra da Tijuca. E também é presidente do Instituto Transtornos de Aprendizagem Rio de Janeiro. Quanta coisa, hein? Seja muito bem-vinda e muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, boa tarde a todos, ou bom dia, boa noite, enfim. Eu que agradeço o convite. Minha voz está assim, mas eu não quis deixar de vir de qualquer forma, então desculpem a voz, mas estamos aqui, é um prazer, uma felicidade muito grande de poder contribuir com esse podcast, com esse novo projeto. Nossa, é um novo projeto que saiu do forninho tem pouquinho tempo com o nosso querido Andrei, que eu amo. E agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre o seu amor, os seus amores, a sua paixão, que eu sei que você tem relacionada à educação, associado a também o direito, e essa nova trajetória, né, que você tem com a psicopedagogia, com a parte não só institucional, mas também clínica. Queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre todos esses pontos. Então, eu comecei, né, lá na época do vestibular, que eu acho importante tocar nesse ponto, porque foi como eu parei hoje, né, no que eu faço hoje em dia. Eu comecei pela engenharia e pelo direito, e meu pai era engenheiro, então ele queria que eu fizesse engenharia. Minha mãe meu avô era desembargador, então ela queria que eu fizesse direito. E eu não sabia o que queria, normal, natural. Naquela idade não estava muito ciente, né, muito certa do que eu queria fazer. E eu resolvi fazer as duas faculdades ao mesmo tempo. Não preciso dizer que eu quase surtei. E acabei abandonando o direito naquela época para ficar na engenharia. Com o passar do tempo, eu me dei conta também de que a engenharia não era a minha praia. E que eu estava muito mais para agradar o meu pai do que para fazer de fato aquilo que eu achava que era importante para mim. Eu tive a oportunidade de viajar, fiquei alguns anos fora. E aí foi ali que as coisas começaram a clicar na minha cabeça. Mas eu ainda era muito madura, ainda era muito jovem. E quando eu voltei para o Brasil, eu sabia que a engenharia eu não ia voltar para ela. E eu também não sabia o que eu queria fazer, eu só tinha uma certeza, que eu queria ajudar, de alguma forma, as pessoas com deficiência no Brasil, porque a gente sabe, aliás, a vida inteira, eu nunca tinha convivido com pessoas com deficiência, muito embora elas existissem, né? E lá nos Estados Unidos era muito diferente, assim, as pessoas circulavam, elas tinham vida, elas iam para os parques, elas participavam, elas viviam naturalmente. E isso me incomodou muito, assim, de você pensar que no Brasil isso não acontecia. Então eu queria fazer alguma coisa nesse sentido. E eu me lembro que 3 coisas, né, surgiram naquele momento que me sugeriram que eu pensasse ou na fisioterapia, por ser uma questão, né, mais palpável, ou que eu só conseguia transformar alguma coisa através da fisioterapia para poder ajudar mais diretamente as pessoas com deficiência, ou a entrar para a política, para estar na área, né, de você criar leis e tal, enfim, ou na área da educação, que foi o que mais me atraiu na questão da pedagogia, porque eu entendi que a educação é a base de absolutamente tudo na vida, né? Tudo começa pela educação, que é a mudança de pensamento, consciência, né? Você ter uma outra mentalidade. Então, a educação realmente foi o meu viés, que eu comecei por ela e fiquei literalmente apaixonada. Eu acho que todo mundo deveria fazer pedagogia, sendo pai, não sendo pai, sendo professor, não sendo professor, porque é pra vida. Assim como direito, que é uma outra faculdade que eu tinha abandonado o direito lá na minha juventude, mas que depois de um tempo, alguns caminhos pela vida, eu me dei conta que o direito deveria voltar a fazer parte. E aí eu me debrucei na área do direito e foi isso, assim, com relação ao direito à pedagogia. Depois da terceira parte,
aí eu comecei a dar aula na época de inglês, né? E dou aula até hoje, porque eu amo dar aula de inglês. É uma coisa que está no sangue, de dar aula. Por isso que eu falo da educação, está sempre ali presente. E depois disso eu comecei a me deparar com uma realidade em sala de aula, que até então não tinha, né? Que eram crianças e adolescentes com transtornos de aprendizagem, com autismo, com algum tipo de deficiência. E isso foi me chamando mais atenção cada vez mais de que enquanto profissional da educação eu precisava estar inserida nesse universo, compreender esse universo para poder ajudar os meus alunos em sala. E aí foi aí que eu surgi com a questão da psicopedagogia e clínica e institucional. E foi uma virada de chave na minha vida, porque eu comecei, através, né, de todo aquele conhecimento, sabia, experiências junto com a faculdade, junto com os estágios e dentro, principalmente da sala de aula, que era o meu maior laboratório, você conseguir ajudar essas crianças, né? Você ter um olhar diferenciado para aquelas crianças, de que a gente, enquanto professor em sala de aula, a gente tem que entender que existe uma diversidade enorme e que cada indivíduo é um indivíduo e que cada um tem a sua demanda, tem a sua necessidade, independente de ter transtorno ou não ter transtorno. A gente tem sempre que ter um olhar humanizado, um olhar diferenciado de que demandas todos nós temos, sendo típicos ou atípicos, e que a gente, enfim, no que puder, tá ali ajudando esse aprendizado a acontecer. A gente precisa estar com esse olhar cada vez mais atento. E isso te motivou para a vida e para esse trabalho também da psicopedagogia. E pegando essa deixa relacionada à questão do transtorno de aprendizagem, queria que você contasse um pouquinho. No ano passado tivemos uma experiência aí muito incrível e eu pude participar, né, com seu convite, né, como sempre, no sentido do transtorno de aprendizagem, de ter uma data específica para isso. Conta um pouquinho pra gente. Ai, nossa, isso foi uma conquista muito grande, que eu ainda preciso falar sobre isso, porque é tanta coisa que a gente acaba não tendo muito tempo de falar sobre várias coisas. Mas assim, o transtorno de aprendizagem, ele é muito forte na minha vida. Eu acho que uma questão que não se fala, né, praticamente, não é divulgado com muita frequência. A gente escuta muito sobre autismo, escuta muito sobre TDAH, mas o transtorno específico da aprendizagem é algo que existe, está em todos os lugares, o número cresce a cada dia, mas pouco se fala. Então, diante dessa realidade, e enquanto professora, você vai vendo o caminhar dos alunos, né, ao longo dessa jornada, e que você chega numa parte da vida acadêmica como o vestibular, né, o Enem, e aí você chega ali, você se depara com uma situação em que alunos típicos e atípicos fazem exatamente a mesma prova. E essa prova, ela não tem adaptação nenhuma, né? Muita gente fala assim, não, o Enem ele é inclusivo, porque você tem direito a uma hora mais de prova, você tem direito a um ledor, alguém que transcreve o cartão resposta, e direito a usar a calculadora no caso das pessoas com descalculia. Mas no final das contas, não é só isso que essas pessoas precisam, né? O Enem ele precisa ser uma prova adaptada, em que todos tenham a capacidade, o mesmo direito e a mesma oportunidade de competirem no mesmo patamar. E é claro que se você bota, por exemplo, uma criança, para um adolescente, um jovem com descalculia, a mesma prova de matemática, física, química, como que você está falando em igualdade? Aonde está essa equidade? Como que essa pessoa tem a mesma oportunidade de competir com uma pessoa que não é atípica? Então, assim, isso foi mexendo muito comigo, me incomodando muito, até por conta dos alunos que eu tenho que chegavam nesse ponto. E agora? Como é que vai ser? Né? E quando a gente fala de Enem, a gente fala de universidades públicas. Universidades que têm, né, uma receptividade muito boa no mercado e que as pessoas com transtornos de aprendizagem acabam ficando isoladas, sem ter essa oportunidade de também estar numa federal, por exemplo, por conta dessa falta de adaptação, ou até mesmo essa falta de pensar como fazer com que essas pessoas também tenham acesso ao ensino superior público.
Então, a partir dessas questões todas, acompanhando o autismo, como a gente acompanha com muito mais frequência, o TDAH e tudo, eu pensei, poxa, tem o dia de tantas coisas e não tem o dia do transtorno de aprendizagem, né, específico da aprendizagem, que é tão importante quanto qualquer outro transtorno. São pessoas que não têm fenótipos, então as pessoas olham para elas e não têm a mínima ideia do que aquela pessoa vivencia no dia a dia, e acaba que no final das contas elas são deixadas de lado. Os pais muitas vezes também não têm essa percepção, né? Acha que apenas, muitas vezes confunde-se muito a dificuldade da aprendizagem com o transtorno da aprendizagem. Então as coisas vão sendo empurradas para debaixo do tapete, mas chega num determinado ponto que você não consegue mais, né? Aquilo fica muito gritante. E o pior de tudo que a gente precisa entender é que isso gera um sofrimento muito grande para a pessoa. Exatamente. E a parte escolar, né? Essa vida escolar, que não é uma vida pequena, é uma vida muito extensa na vida da pessoa, na pior fase da vida, né? Que é a fase da formação do indivíduo, onde ele está ali aprendendo, se formando, construindo sua personalidade, construindo a sua essência, né? Praticamente, muitas vezes batendo cabeça ali numa dificuldade, que às vezes pode ser apenas uma dificuldade mesmo, ou um transtorno, e isso vai ficando ali, né? Passando despercebido, e quando chega numa parte mais, que se aprofunda um pouco mais o conhecimento, que aquilo começa a ficar um pouco mais gritante, né? E aí a gente vê onde o sofrimento que já poderia ter sido minimizado, otimizado lá atrás e não é feito, o sofrimento obviamente é potencializado quando você se depara com uma prova de concurso público, de Enem, ou coisas que você gostaria de repente, né, de estar na sua vida, fazer um concurso público. Por que não? E por que não? Quem disse que essas pessoas não têm esse direito de estar nesses lugares também? E aí foi daí que a gente, conversando, a gente pensou, poxa, vamos ver se a gente consegue fazer com que a gente consiga um dia do transtorno específico da aprendizagem. A gente conseguiu, né, que esse sonho virasse uma realidade. Então, ano passado, final do ano passado, quase que bem no finalzinho, né, acho que foi lá para novembro, a gente teve a feliz notícia de que o projeto de lei tinha sido aprovado. Isso eu preciso assim, agradecer muito ao vereador Ará, porque foi ele e o Xavier, né, que é o assessor dele, que fizeram todo esse movimento de colocar em pauta a votação e mostrar para as pessoas, né, a importância dessa data. E graças a Deus a gente conseguiu essa vitória, que é a primeira de muitas que ainda virão com certeza, do dia 8 de outubro. É o dia reconhecido pela cidade do Rio de Janeiro em ser o dia que entrou oficialmente para o calendário da cidade como dia do transtorno específico da aprendizagem. Muito bom isso. E dar voz, é exatamente o que você falou. Dar voz, porque a gente acaba que quando você começou, né, falando sobre isso, né, de ter um dia específico, às vezes não passa nem pela nossa cabeça, nossa, por que a gente não pensou nisso antes? E de fato, né, existe do autismo, existe entre outros, e realmente do transtorno de aprendizagem, né, específico de aprendizagem. É necessário, é importante, porque tem que dar voz, porque essas pessoas precisam realmente ser ouvidas e também têm as suas necessidades e suas dificuldades, assim como qualquer outra pessoa. Porque o ser humano, ele é individual, né? Exatamente. E ele tem as suas necessidades específicas e precisa ser falado mais. Acho que é muito importante até que esse ano a gente fale mais sobre isso, né? Com certeza. Porque, como a gente estava falando, os transtornos são vários, né? Não se resume apenas um ou outro, então abrange muitas possibilidades, muitas pessoas, e é extremamente importante, né, que a gente traga isso e a consciência para as famílias, né, de estarem atentas. A gente conversa muito sobre isso, né, de que as crianças sofrem muito na escola, como a gente já falou, às vezes por uma negligência mesmo, ou até mesmo por uma falta de não querer enxergar o óbvio, né?
o que eu falo sempre, assim, os pais são as pessoas responsáveis pelos seus filhos. As crianças, elas não nasceram com autonomia, elas não são independentes, elas estão no processo de construção. Então, se nós pais, que somos os responsáveis por esse ser, que não tem voz, ele não tem poder de decisão nenhuma, né? Não fizermos por eles, quem fará? Então é por isso que a gente vê muito, né, esse movimento das famílias envolvidas, das famílias autistas, né? Porque sem os pais, realmente não existe nada. E assim, quanto mais precocemente as crianças forem diagnosticadas, iniciar o acompanhamento, né, psicopedagógico, para que todos esses impactos sejam reduzidos e que ela tenha o quê? Qualidade de vida. O que a gente quer para os nossos filhos? A felicidade deles e que eles tenham qualidade de vida. E como que a gente consegue fazer isso? Estando atento aos sinais, aos alertas. Porque, claro, a gente sabe que existe, né, no desenvolvimento infantil uma janela de oportunidades ali, né, de desenvolvimento, e que quanto mais tarde esses transtornos forem sendo identificados, menores são as chances, né, da gente conseguir, dentro daquela janela, fazer com que as dificuldades sejam minimizadas, né, que o objetivo é esse. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter muito esse olhar atento, esse cuidado, não só da família, mas também da escola, obviamente, que é onde a criança passa a maior parte do tempo e onde ela está literalmente ali inserida, imersa num ambiente de aprendizado com supervisão, né, Sim, do professor. Então, o professor é aquele que vai ser o primeiro a, de repente, levantar, acender um sinal de alerta, uma luz ali. E quando isso chega à família, porque é uma obrigação da escola, inclusive, a partir do momento que ela detecta alguma questão com aquela criança, ela é obrigada a informar aquela família. E a família também é obrigada a tomar providências, porque se ela não o fizer, ela pode ser, inclusive, penalizada. Justamente por esse conceito. A criança, ela não é autônoma. Ela depende do olhar familiar para que as providências sejam tomadas. Então, se isso não acontece, isso já caracteriza uma negligência. E aí você tem consequências porque você está simplesmente impedindo com que aquela criança consiga ter seu desenvolvimento pleno, que é o objetivo tanto da escola quanto da família, porque a gente precisa de pessoas na sociedade, né, na fase adulta, plenas, capazes de fazer e realizarem não só os seus próprios desejos individuais, mas também a coletividade, ajudar a sociedade como um todo. Sim, então isso é extremamente importante. Muito, muito importante. E aproveitando esse gancho que você falou relacionado à escola, você tem um trabalho magnífico, que eu gostaria muito que você falasse um pouquinho pra gente sobre a OAB Vai à Escola. Ai, gente. Eu fico, assim, encantada com esse trabalho, precisa ser divulgado, porque muitas pessoas não têm acesso, não conhecem ainda e não sabem que vocês, né, tem um grupo aí, uma equipe que faz esse trabalho, que leva essas informações à escola. Você fala um pouquinho pra gente? O projeto da OAB Vai à Escola, ela já existe já há alguns anos, né? Não sou a precursora nesse projeto, mas durante a pandemia eu entrei como membro dessa comissão, justamente por essa questão dos transtornos de aprendizagem, porque o meu objetivo principal é que a gente chegue no Enem, como eu já falei, e consiga fazer com que o Enem seja uma prova inclusiva, de fato, ou que as pessoas com transtornos de aprendizagem consigam ingressarem no ensino superior de alguma forma que eles tenham a mesma oportunidade. Então, na época eu pensei, bom, acho que entrando na comissão da OAB Vai à Escola pode ser um caminho bacana, né, de estar ali com pessoas que são militantes na área, são ativistas, têm conhecimento, da gente conseguir ir chegando aos pouquinhos, né, em outros patamares, porque a gente sabe que o Enem é uma questão federal. Mas, claro que junto a esse projeto, quando estava na época da pandemia, a gente não conseguia ir às escolas, porque, né, as escolas estavam fechadas e não era nem um pouco prudente, obviamente, né, que se tivesse em aglomerações e tal. Então, a pandemia acabou, né, a gente saindo desse caos, e na época que teve esse triênio passado, a ex-presidente não pôde mais ficar e me indicaram para assumir a presidência da comissão.
e eu fui muito bem recebida, tenho um carinho enorme pelo nosso ex-presidente, o Dr. Marcos, que na mesma hora foi assim, incansável em tudo, em todo o apoio, tudo que ele deu pra gente foi incrível. E aí a gente começou a desenvolver esse projeto de ir às escolas, porque o objetivo da comissão sempre foi a ida às escolas, justamente para que a gente levasse conhecimento e conscientização para as crianças. E por que as escolas? Não é só as escolas, tá? Mas o foco é as escolas pela questão mesmo de que as crianças são a base da sociedade, né? As crianças são o nosso futuro. Os adolescentes, enfim, né? Se você parar para pensar, as crianças de hoje serão os dirigentes do amanhã, né? Nas grandes empresas, ou não, nas suas próprias empresas, ou principalmente na parte, né, de gestão pública. Sim. Como presidentes, governadores, enfim, vereadores, deputados, senadores. Então, assim, essa parte da sociedade que é de extrema importância e que mexe com a vida de todos nós, né? Então, por esse motivo, a gente começa lá na base, que são as crianças, levando sempre conhecimento. E que tipo de conhecimento é esse que a gente leva para as crianças? A base da nossa comissão é levar a noção dos direitos fundamentais, que é o artigo 5º da Constituição Federal, onde a gente trabalha com eles sobre os direitos, não só os direitos, mas sobretudo os seus deveres também, porque todo mundo acha que só tem direitos, né? Venha tudo a mim e nada aos outros. Não preciso fazer nada, só eu que quero reivindicar minhas coisas, mas não. Todos nós, é uma via de mão dupla. Eu dou e recebo e assim vai. Então a gente trabalha com as crianças, né, essas questões todas, explicando para eles a importância da educação, a importância da escola, a importância do respeito ao professor, a oportunidade que eles têm de estarem estudando e que sem o estudo a vida vai ficando muito mais difícil, porque já é difícil com, imagina sem. Então, assim, levando para eles essa conscientização e a valorização da oportunidade que eles estão tendo de estudar. Porque não é porque eles estão na escola pública e porque ela é de graça, digamos assim, né? De graça a gente sabe que não é porque todos nós pagamos impostos, mas não existe um pagamento direto, né? Então, isso não minimiza, sabe? Não descredibiliza a escola. Pelo contrário, todos nós pagamos impostos, nós estamos apostando no futuro dessas pessoas. Então, assim, elas precisam dar valor a isso, sabe? Os próprios pais delas, muitas vezes, que trabalham de forma formal, também estão contribuindo, pagando para que elas estejam ali. Então, é uma questão de que você precisa compreender como a vida funciona. E isso é muito difícil, porque as escolas, de um modo geral, não trabalham isso. Isso faz parte do nosso projeto, inclusive, com a OAB ou sem a OAB, de levar as escolas até um projeto de inserção desse assunto, né, de ser tratado até como uma matéria mesmo à parte, seja ela uma matéria de cidadania ou de direitos e deveres, enfim, né, o título não importa no momento, mas a ideia é justamente essa, você levar as noções básicas da Constituição, que é para você já consiga crescer já dentro de um universo mais inclusivo, sobretudo, né? Porque quando você cresce com as diferenças, você não tem diferenças, né? A diferença ela acaba aparecendo quando você vê coisas que você não está acostumado a ver e aquilo te chama a atenção, aquilo te impacta. Então, quanto mais a gente tiver inserido dentro de uma diversidade e dentro de uma normalidade, a gente minimiza vários impactos lá pra frente, né? E já com os adolescentes, a gente já leva muitos outros temas, dentre eles da Constituição Federal. Quando tem épocas de eleição, a gente leva sobre as eleições, né? As funções de cada... não é de candidato, mas, por exemplo, se é do prefeito, né? Se a gente está trocando a prefeitura, ou o governo, a presidência, seja lá o que for. Até a função deles, né? Tudo. A gente
explica para eles como é que é a função de cada um deles, a importância do voto, da consciência de você saber votar, escolher com as suas convicções e não pelo que você assiste em mídia social e essas fake news, essas coisas todas. Então a gente trabalha muito essas questões de fake news, de violência doméstica, de furto e roubo. A gente é muito chamado, né, para conversar muitas vezes com adolescentes, jovens, né, que são infratores e dizendo as consequências do que aquilo pode acontecer, que você fica fichado e que eu não sei o que, sabe assim, é levar a consciência mesmo, é isso que você quer para sua vida, sabe? Porque às vezes você faz coisas quando você é jovem, né, jovem tem essa característica de querer transgredir e violar leis e regras e tudo, mas tem limites, as coisas têm que ter limites, porque senão você chega num ponto na sua vida que você vira um marginal. E não é isso que a gente quer, uma sociedade marginalizada. A gente quer uma sociedade feliz, saudável, e na paz, né? Que a gente possa sair de casa com tranquilidade, que as suas famílias estejam em segurança. Então, assim, e a gente só consegue isso se a gente tiver uma boa formação. Que você consiga entender o seu papel na sociedade. Eu acho que isso é de extrema importância, sabe? Assim, quem sou eu nesse mundo? O que eu estou fazendo aqui? Para que eu existo? Todos nós temos uma missão. E claro que a gente não espera que uma criança, um jovem saiba qual é a sua missão, porque a gente às vezes já sabe a nossa com 50, 60 anos, e às vezes termina essa vida e nem consegue saber qual foi a sua missão. Sim. Mas a gente precisa entender que nós temos uma função, isso é inevitável, não tem nem... Todos nós temos uma função social na vida, todos. E através dessas funções sociais é que você vai encontrando propósitos na sua vida. E se você não encontra um propósito, você acaba indo por caminhos que não são caminhos bons nem para você e, consequentemente, para a coletividade. Mais tortuosos, né? E você percebe que existe essa abertura porque não é só em escola pública também, né, que você faz. Que vocês, né, levam esse projeto, mas escolas também particulares, instituição de uma forma geral. Sim. Vocês percebem essa abertura tanto das instituições quanto dos próprios alunos, das pessoas que vocês têm esse contato e falam sobre o projeto? Sim, isso é bem interessante, muito boa essa pergunta, porque nós primeiro, foram 3 anos, mas a gente só começou a atuar já mais pro meio do primeiro ano, né? E aí o que acontece? O nosso primeiro ano e meio, a gente foi em muita escola pública, Foi, assim, fico muito feliz porque foi uma receptividade muito grande. A gente entendeu a necessidade, a importância daquele projeto dentro das escolas públicas, porque a gente entra como um aliado, né? A gente não entra como alguém que vai lá para supervisionar, para procurar coisa errada. Não é essa a função da nossa comissão, porque embora a gente até tenha essa prerrogativa. Mas o nosso objetivo é justamente somar as escolas, porque a gente sabe que hoje em dia está cada vez mais difícil, né? Você conseguir educar, conseguir levar informação, as crianças terem esse convívio com a realidade de algumas coisas. Então, o nosso objetivo é esse, e nas escolas públicas a gente conseguiu muita coisa bacana. E as escolas particulares, por sua vez, já é um pouquinho mais complicado, porque eu acho que a escola particular ainda precisa amadurecer um pouco mais em relação a isso, sabe? Eles são muito fechados, né? Existe uma vedação ali, parece que é uma proteção, que não é uma proteção em relação aos alunos. A gente percebe que é muito uma vedação em relação a eles mesmos. O medo que eles têm, né? Quando se fala em lei, OAB, a gente sabe que tem muitas questões em voga com relação à mediação escolar e muitas questões escolares que acabam, né, na justiça muitas vezes. Então, existe um receio muito grande. E, gente, não precisa ter receio da gente, por favor. Ano passado, a gente foi em várias escolas particulares, ficamos muito felizes porque a gente foi aberto pra gente essa oportunidade. E a gente fez um trabalho muito bacana junto a esses jovens. E assim, o que é mais legal é que assim, eles perguntam muito, eles participam muito. E a OAB Vai Escola, ela não vai só às escolas, mas ela também vai, as pessoas também vão até a gente.
A gente, ano passado e retrasado, a gente recebeu 2 escolas estaduais na própria OAB, onde nós fizemos as palestras lá e foi muito legal, porque eles puderam ver como é que é o ambiente, né, dos advogados. A casa do advogado é uma casa que não é dos advogados, é uma casa da sociedade, né? Então, assim, justamente porque a OAB, os advogados, têm essa função social. Então, por isso que a gente tem tantas comissões de tantas coisas, atuando em tantas áreas da sociedade. E, assim, vale dizer que é um trabalho totalmente voluntário, 100% voluntário. Então, a gente fica muito feliz com aquelas pessoas que se aproximam e querem realmente fazer um trabalho bacana. E a gente vai seguindo, e vale a pena falar uma experiência que a gente teve, que foi muito emocionante numa das escolas, que a gente foi falar sobre o Setembro Amarelo, né, que é a prevenção ao suicídio. E numa daquelas palestras, quando a gente terminou, duas adolescentes chamaram a gente no cantinho. Isso é muito comum, chamar a gente no cantinho para falar algumas coisas pessoais. E falaram assim pra gente: vocês podem conversar com uma menina que tá lá dentro, que ela não quis vir participar, porque ela precisava muito ouvir essa palestra. E ela já tentou tirar a vida mais de uma vez. Aí nós fomos lá, conversamos com ela e tal, não sei o quê. Depois, no final da palestra, no final não, já no final, quando a gente já estava indo embora, essa menina chegou pra gente com as amigas que pediram pra gente conversar com ela e falou assim pra gente: eu queria muito te agradecer vocês hoje, porque vocês mudaram a minha vida, porque hoje eu ia tirar a minha vida. Eu fico até emocionada, assim, porque foi tão impactante isso pra gente, porque você fala com um público que você não sabe com quem você está falando, né? E o quanto você pode estar ali alcançando, ajudando essas pessoas e que você não faz ideia do impacto daquilo na vida, sabe? Foi uma coisa que marcou muito todos nós, porque a gente sabe que a gente tem essa questão de falar e tudo, mas você chegar ao ponto de ver ali concretamente uma pessoa chegar pra você e falar: cara, por sua causa, a minha vida transformou, a minha vida mudou. Eu não quero mais fazer isso, sabe? Foi muito assim, eu não tenho nem palavras pra explicar o que a gente sente no momento desse. Esse foi o mais extremo, assim, que a gente viveu, mas a gente tem várias outras situações em que crianças já chegaram pra gente dizendo que eram vítimas de abuso, vítimas de como é que fazia, que tinha fugido de casa, não queria mais voltar pra casa. Então, assim, gente, isso é uma realidade que a gente não pode fingir que não acontece. E muitos não sabem ainda lidar e não têm acesso total a essas informações. Isso é um fato. Com certeza. E a gente, quando a gente recebe essas denúncias, porque isso é uma denúncia, né? A gente leva isso à direção da escola e a gente espera que a escola tome as devidas providências. E aí são várias questões envolvidas, né? A gente sabe que são várias questões complexas envolvidas. Em todos os sentidos, né? A gente cobra do conselho tutelar, cobra que a escola cobre do conselho tutelar. Então, assim, a gente percebe muito que nessas situações mais delicadas é um jogo muito de empurra, né? Eu já informei, aquele é que tem que fazer, mas aquele não faz, eu também não faço mais porque eu já informei, o outro não fez, então não tá mais comigo. Então, assim, são várias situações que a gente precisa mudar essa realidade, porque, de novo, né? A gente volta para o mesmo ponto do início. A gente está aqui pelas crianças que são vulneráveis, são crianças em desenvolvimento, que estão ali, sabe, formando a sua personalidade, que não têm autonomia nem independência. Então, se não formos nós, quem fala por eles? Exatamente. E aí, quando você vê as famílias que deveriam ser protetoras não sendo, as coisas acontecendo dentro dos lares, e você fala assim: meu Deus, para onde vai? Por isso que nós temos tantas crianças nas ruas, que fogem das suas casas, que não querem voltar de jeito nenhum e acabam se marginalizando. Então, assim, isso é uma questão que a gente, não que se justifique a violência, pelo amor de Deus, que nada vai justificar violência nenhuma, nem a que se comete em casa e nem a que, porque eu sofro violência em casa, eu vou causar violência com outras pessoas. A violência jamais vai se justificar em nenhuma hipótese, nem para quem faz, nem para quem sofreu, porque eu sofro, eu vou fazer. Isso não existe, né? Até por conta, aí entra aquele, muita coisa que a gente fala também sobre bullying, cyberbullying nas escolas. Porque isso acaba gerando o quê? Bullying,
Tá tudo conectado, né? Você não tem como. um emaranhado, Não são né? coisas isoladas, né? Uma Exato. coisa que leva a outra, que leva a outra, que vai levando a comportamentos. Porque no final das contas você tá lidando com jovens infratores e que vão ser futuros, já são, né? De uma certa forma, porque a gente tem terminologias diferentes para quando é menor de idade, mas são coisas que assim, já são marginais, sabe? E você fala, como você reverte esse quadro? Porque se a gente não tiver essa base bem fundamentada, quando você chega no caos que a gente está hoje em dia, é difícil você reverter isso. Como é que você reverte pessoas que já estão ali entranhadas, né, na violência, na agressão? Então, assim... É necessário que tenha esse fundamento mesmo, né? Assim como nós falamos muito até da psicopedagogia, né? Da aprendizagem, das dificuldades que essa pessoa ela tá apresentando, mas tem que ter uma base. A gente precisa entender essa base, porque aí parte do princípio que essa base precisa ser fundamentada, ser estruturada, para que de fato tenha uma mudança e tenha mais conhecimento, né? Essa sua fala ela é realmente muito importante. Acho que se a gente continuar, vai ser o dia inteiro, muitas horas, porque aí eu já comecei a pensar, você falou, por exemplo, do conselho tutelar. Muitas pessoas têm dificuldade para entender sobre qual que é a função do conselho tutelar. Ano passado teve o congresso, né, de transtorno de aprendizagem e teve uma pessoa, uma conselheira, né, falando... Sim, a Miriam, maravilhosa. Exatamente. Miriam, se você estiver ouvindo a gente, um beijo. E assim, foi muito incrível para mim também, porque muitas informações eu não tinha acesso, eu não tive esse acesso. E eu fico imaginando, assim como eu não tive, né, essa oportunidade de ter acesso antes e entender, muitas pessoas então não têm esse acesso de entender como que é o conselho tutelar, por exemplo, né? Que ele vai muito além do que a gente imagina, né? Do que as pessoas exatamente só fazem as denúncias por conta de maus tratos e tudo, e na verdade tem outras coisas também que o conselho, funções, exatamente, né? O conselho tutelar ele pode abarcar. E assim, diante disso tudo, de todas essas discussões, de tudo que você vem falando, né? Queria que você falasse um pouquinho também sobre os seus projetos para esse ano. Então, esse ano eu tenho assim vários projetos, que é óbvio que eu não estou sozinha nos projetos, porque a gente não desenvolve nada sozinho. Então, assim, a gente tem a nossa caminhada do autismo, que acontece todos os anos. Essa é a 4ª caminhada, que vai acontecer na Praia de Copacabana. Se eu não me engano, é dia 6 de abril. A gente espera, conta, né, com todos vocês lá nesse dia. Eu tenho também projetos, obviamente, aqui na clínica, com a queridíssima Ed. São vários projetos que a gente está desenvolvendo. Dentre eles, a gente tem o grupo de cognição social, que é muito legal. A gente tem o de funções executivas, que é o nosso bebê, né, que está saindo do forno agora, muito bacana também. A gente tem o projeto também com os idosos aqui na clínica, que a gente faz um trabalho bem legal de interação social, assim, muitas coisas bacanas acontecendo esse ano. E claro, não menos importante, pode ser alguma, o projeto do transtorno de aprendizagem, específico da aprendizagem, que a gente conseguiu, né, que a gente tivesse essa data, dia 8 de outubro, ano passado, definida. Esse ano a gente pretende fazer vários movimentos de conscientização e também dar continuidade aos nossos congressos. Ano passado nós fizemos, nos 2 últimos anos a gente fez os 2 congressos pela OAB, muito legais também, extremamente de muita informação, muita conscientização, muita coisa importante. E a gente pretende, obviamente, dar sequência esse ano ao nosso 3º congresso. Então, fiquem ligados para as próximas informações. Em um adendo que você esqueceu de falar sobre dar continuidade ao acompanhamento psicopedagógico. Ah, sim. É porque isso já está internalizado, né, gente? Mas com certeza, dar continuidade a esse projeto lindo que a gente tem feito aqui na clínica, da psicopedagogia, levando sempre pensando, né, da importância da avaliação psicopedagógica para a criança, porque essa avaliação faz com que a criança se entenda
né, dentro do processo de aprendizagem. E ela, se entendendo, ela consegue desenvolver estratégias de aprendizado, e as pessoas que convivem com ela dentro das escolas, as famílias, também conseguem ajudar, que são fundamentais essa interação, né? Família, esse tripé, família, escola e acompanhamento terapêutico é fundamental, não tem como desvincular um do outro. Então a gente vai seguir em frente aqui com os nossos atendimentos, com os nossos amorzinhos, e vamos em frente ajudando e contribuindo para essa sociedade cada vez mais inclusiva. Também a APAI Rio, que eu faço parte da APAI, e a gente tem projetos assim incríveis da APAI. Sigam a APAI também. Daniela, eu queria te agradecer demais pela sua presença, por toda essa contribuição, seu conhecimento, essa simplicidade para falar de um assunto tão importante, tão delicado, né? Mas que você fala com muita propriedade, fala muito bem. Muito obrigada, eu tenho certeza que você contribuiu e vai contribuir muito para todas essas pessoas que estão tendo esse acesso, que vão ouvir, né, todos os seus relatos. E assim, gratidão. E eu finalizo falando um pouco sobre esse nosso novo projeto também, que é Reabilite-se, que tem muito a ver com essa integração, né, da educação, da saúde, dos saberes, dessa interconexão desses profissionais, porque a reabilitação neuropsicológica que a clínica traz não é somente a reabilitação, mas é essa integração, né, de todos esses saberes, que eu percebo que isso tem que ser sempre o foco, né, tem que ser a integração de todos esses conhecimentos. Então, pessoal, me despeço de vocês, eu gostaria muito de agradecer mais uma vez. Beijinho e até a próxima. Eu que agradeço pelo convite, eu adoro falar sobre isso, acho que dá pra perceber, né? E eu gosto muito de poder contribuir de alguma forma, seja com conhecimento, seja com botando a mão na massa em alguma coisa. É o que eu gosto realmente de fazer. Então, sigam a gente nas redes sociais, entre em contato com a gente, qualquer dúvida que tenha ficado, estamos à disposição. E é isso, gente. Beijo. Tchau.